Olá, meu nome é Jaci. E meu nome é Maria. Nós fazemos parte de um trabalho em grupo para a disciplina Direito à Discriminação, ministrada pelo professor Conrado Umbner na Faculdade de Direito da USP. Iremos comentar sobre a situação jurídica e social das comunidades tradicionais no Brasil, mais especificamente sobre as comunidades indígenas com foco nas do Pico do Jaraguá, em São Paulo. O conceito de comunidades tradicionais tem previsão legal no Decreto C. 1040 de 2007, em seu artigo 3º, a linha 1. Dessa forma, perante o Estado brasileiro, são consideradas comunidades e povos tradicionais grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Sendo esse, inclusive, um conceito que abarca grande parte do que as teorias acadêmicas entendem por comunidades e povos tradicionais. Nesse sentido, ao se falar desses grupos de pessoas, não se fala apenas em povos indígenas, mas sim em todo e qualquer grupo social que se enquadre nessas características, abarcando, então, as comunidades extrativistas, de pescadores, remanescentes de quilombos, entre outras. Para o nosso trabalho, entretanto, puramente em razão da impossibilidade de se estudar com profundidade todas as discriminações e dificuldades que essas comunidades sofrem, até porque, por serem diversas, sofrem de maneira diferente, resolvemos nos ater às comunidades indígenas, de forma ainda mais específica, para não apresentar apenas uma visão generalizada dos problemas relacionados a estas, uma vez que também são diversas e apresentam características muito específicas. Decidimos também comentar um pouco dos impactos mais inerentes às comunidades indígenas do Pico do Jaraguá, que mesmo estando tão perto da cidade de São Paulo, que representaria, supostamente, o ápice da proteção dos valores democráticos no Brasil, são continuamente ignoradas, discriminadas e deixadas à sua própria sorte, ou muitas vezes também forçadas a serem integradas ao modo de vida da cidade, o que acaba trazendo uma perda muito grande à própria comunidade em si. Mas antes, apenas a título introdutório, vamos traçar um brevíssimo histórico dos povos indígenas no Brasil. Os indígenas, aqui entendidos como aqueles que apresentam o sentimento de pertencimento e de continuidade histórica com os povos nativos do Brasil, têm seu dia a dia diretamente determinados pela trajetória de seus antepassados, e por isso se faz necessária essa breve contextualização. Para isso, gostaríamos de mostrar a vocês alguns trechos do vídeo Os Indígenas Raízes do Brasil, produzido pelo projeto Enraizando e realizado com o patrocínio do município e Fundação Cultural de Joinville, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos.
Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Agora que mostramos uma visão geral da história indígena aqui no Brasil, queremos mostrar um pouco da construção jurídica dos direitos desses povos e seus marcos normativos. Assim como historicamente a trajetória dessas comunidades foi bem conturbada, a evolução de seu tratamento jurídico também o foi. Até o século XX, as leis relacionadas aos indígenas tinham um caráter claramente colonizador, querendo, de diversas maneiras, integrá-los à força à cultura católica e europeia, de forma a contribuir para o etnocídio dessas populações. Apenas com a Constituição Federal de 1988, um sistema de proteção a direitos começou a ser desenhado no Brasil, ainda que até hoje muitos deles não tenham sido efetivados. A primeira lei indigenista importante é de 1570. Devido ao interesse econômico advindo da escravidão africana, assim como por pressão dos jesuítas, que queriam expandir a fé cristã na América, proibiu-se a escravidão indígena na colônia. A lei, entretanto, admitia a escravidão, caso ela fosse fruto de uma guerra justa. Assim, quando indígenas não eram escravizados por meio dessa brecha na lei, eram submetidos a uma aculturação promovida pelos jesuítas, que tentavam convertê-los ao cristianismo. Isso, entretanto, mudaria um pouco de figura com leis de 1755 e 1758. Com elas, se aboliu qualquer hipótese de escravidão indígena e foi criado o Diretório, que tinha o objetivo de, aspas, integrar o indígena, ainda que contra sua vontade, na vida das colônias, retirando-os do controle dos jesuítas. Para tanto, a administração das aldeias foi secularizada, a tutela religiosa dos jesuítas foi proibida e os indígenas foram proclamados vassalos da coroa. Esse sistema do diretório foi incorporado pelo Império Brasileiro com a independência, e só seria afastado após a proclamação da República com a criação do SPI. Em 1910, então, com o Decreto-Lei 8.072, foi criado o Sistema de Proteção aos Índios, o SPI, com o intuito de acordo com seu artigo 1º, prestar assistência aos índios do Brasil, quer vivam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente como civilizados, e estabelecerem zonas férteis dotadas de condições de salubridade, de mananciais ou cursos de água e meios fáceis e regulares de comunicação, centros agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exigências do presente regulamento. O SPI, no entanto, como se pode perceber pela própria leitura da segunda metade do artigo 1º, tinha também um propósito de expansão territorial pelo Estado. Assim, dava proteção aos índios, mas em troca se apropriava de parte de seu território tradicional para a crescente prática agrícola e pecuária no país, buscando, a partir disso, integrar o indígena à cultura nacional. Dessa forma, o SPI agia de forma paradoxal, uma vez que, de um lado, protegia os direitos das comunidades indígenas de se preservarem e terem seus costumes respeitados, e, de outro, incentivava uma espécie de colonização. Mas, mesmo assim, representou um avanço importante,
instaurando um viés protecionista relevante na relação entre o Estado e os indígenas, sendo inclusive a partir desta lógica advinda do SPI que o Parque Nacional do Xingu foi criado em 1952. O SPI, então, continua existindo até 1967, quando os militares inauguraram um modelo integracionista em relação aos indígenas, a partir da criação da FUNAI, e posteriormente, em 1973, do Estatuto do Índio. Assim, principalmente baseado nos ideais desenvolvimentistas da ditadura, buscou-se com essa substituição assumir uma postura voltada a integrar o indígena à cultura do resto do país, querendo-se com isso aumentar a massa de trabalhadores produtivos, assim como retomar as terras de indígenas que, uma vez aculturados, não necessitariam delas para a expansão econômica do Brasil. Pode-se perceber claramente esse propósito também com a leitura do artigo 1º do Estatuto do Índio, que assim dispõe. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou civícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. É preciso notar que, mesmo a Constituição tendo alterado bastante essa lógica, esses dispositivos normativos de caráter integracionista continuam em vigor, de modo a dificultar a criação de um sistema não colonialista e efetivo de proteção às comunidades indígenas e seu modo de vida. A Constituição de 88, então, apesar de não ter sido a primeira a garantir direitos dos indígenas, como a posse das terras que ocupavam, que já se encontrava disposta a partir da Constituição de 1934, trouxe avanços importantíssimos ao direito indigenista no Brasil, abandonando o viés integracionista e prevendo uma verdadeira rede de proteção de direitos e da identidade desses povos, trazendo, por exemplo, a previsão de processos próprios de aprendizagem no artigo 210, a proteção de suas manifestações culturais em seu artigo 215 e a legitimação para as comunidades e organizações entrarem em juízo para a defesa de seus direitos e interesses enquanto tais, em seu artigo 232. Como já dito, entretanto, mesmo a Constituição tendo estabelecido essa série de importantes avanços, estes enfrentam uma série de dificuldades de aplicação e não se mostraram suficientes, uma vez que boa parte da legislação infraconstitucional sobre o assunto ainda não foi alterada, de modo que continua-se hoje no Brasil com uma postura que quase toda pautada pelo mesmo integracionismo de viés colonizatório presente em épocas pretéritas, impedindo o país de criar um moderno e eficiente sistema de respeito e proteção às comunidades indígenas. Claro, esse foi um sobrevoo muito veloz sobre a evolução do direito indigenista no Brasil, de modo que muitos detalhes importantes foram suprimidos. Mas a partir dele, podemos perceber que a postura do Estado brasileiro perante essa realidade ainda é insuficiente, de modo que pode-se inferir que a própria realidade dessas comunidades continua precária no país. Alguma coisa precisa ser feita, ainda mais perante a completa desconstrução de qualquer avanço desse tratamento, como a que está ocorrendo nos últimos anos. Nesse sentido, por exemplo, podemos citar, dentre tantos outros retrocessos, o marco temporal, que pode se mostrar, caso aprovado pelo STF, um perigoso ataque aos já precários direitos dos indígenas. O marco temporal, resumidamente, é uma ação no Supremo Tribunal Federal que defende que povos indígenas poderiam reivindicar apenas as terras que já ocupavam na data em que a atual Constituição Federal entrou em vigor, 5 de outubro de 1988. O principal problema dessa medida, reclamado por povos indígenas, é a perda definitiva do direito sobre áreas que ainda estão em processo de demarcação. O artigo 231 da Constituição determina que as terras indígenas pertencem aos povos indígenas para seu uso e exploração de recursos de maneira exclusiva e permanente. A determinação proposta pelo marco temporal ignora totalmente a qualidade de povos indígenas como população originária de todo o território nacional. Mais ainda,
Ignora a expulsão desses povos de suas terras, a tamanha violência que caracterizou esse processo de desapropriação e um apagamento de sua cultura e resistência, continuamente negligenciadas e atacadas no transcorrer da história. Os grandes defensores do marco temporal são aqueles que compõem a bancada ruralista no Congresso Nacional, inclinados principalmente por seus interesses agropecuários pelo latifúndio. Essa ação tinha a previsão de ser votada agora no fim do ano, mas com a entrada de um novo ministro na corte, foi retirada de pauta. Nas nossas redes sociais, vamos divulgar amplamente quaisquer novas informações que surgirem sobre o assunto. É ótimo dar visibilidade a essas medidas que ameaçam tão diametralmente essas comunidades. Nesse sentido, agora voltamos o nosso olhar para questões de territorialidade, mais especificamente tendo São Paulo como referência. Durante o momento de pandemia, uma reintegração de posse em área de mata nativa e próxima à comunidade Jaraguá-Guarani foi intentada. A construtora Tenda pleiteava a reintegração de posse, a fim de construir apartamentos para 800 famílias, sendo que os indígenas pleiteavam que a área fosse destinada à criação de um parque ecológico e um memorial da cultura guarani, inclusive com o fim de que a derrubada das árvores de mata nativa não ocorresse. A ocupação da área pelos indígenas reverberou de forma positiva, pois houve a suspensão da reintegração de posse. É importante observar qual é a articulação do direito, a fim da efetivação ou não dos direitos e das políticas públicas voltadas aos indígenas. Os povos indígenas Guarani, nas terras do Jaraguá, em São Paulo, sofreram com uma decisão de reintegração de posse de terreno que ocupam há mais de 40 dias. A construtora Tenda pretende erguer um condomínio. Os indígenas alegam que em torno de 500 árvores já foram derrubadas para a construção, o que pode impactar no meio ambiente. Eles apontam ainda que a construção tem sido realizada de maneira ilegal. A gente tem provas de laudo que isso aqui foi um crime ambiental. É por isso que nós entramos aqui. Não é para moradia, aqui nós pensamos em fazer um centro ecológico para que toda a população possa ter acesso. Sairemos de uma forma pacífica, sairemos de uma forma sábia, né? Nós vamos manter a nossa ocupação, vamos continuar cuidando dessas árvores que estão aqui. A gente vai garantir que nenhuma árvore seja topada. Tiago Carais Jacupé elucida a questão. Como afeta a terra indígena e o meio ambiente, que é vital para a nossa sobrevivência da fauna e da flora, a gente deveria ser consultado. Isso não aconteceu. A Tenda esteve na aldeia para pedir a nossa opinião e dissemos não. Depois ela veio e começou a derrubar as árvores. Por isso, ocupamos. As conexões entre natureza, política e ancestralidade são elucidadas por Renato Stutzman em seu texto Perspectivismo contra o Estado, uma política do conceito em busca de um novo conceito de política. O autor elucida: o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, o reconhecimento, enfim, de que estamos no antropoceno, exigem tanto para Latour como para Stengers uma nova política e uma reinvenção metafísica, isto é, uma cosmopolítica. O primeiro passo para tanto é aproximar-se do que se tem chamado de ecologia política, a politização da natureza, o que implica conferir dignidade ontológica àqueles que tomamos como não humanos, e também a ecologização da política, isto é, a sua avaliação a partir de um determinado lugar, a partir de determinados pressupostos. E mais, essa cosmopolítica do antropoceno teria de incluir em sua pauta o trato com uma entidade pagã, Gaia, a Terra, revelada a todos como agente vivo e intencional, que revida a ação predatória do capitalismo e seus agentes demasiadamente humanos por meio de uma sequência de catástrofes. Veja-se, dentre tantas outras, aquelas ocorridas em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e em Fukushima, no Japão. Mas que reflexo da crise da modernidade, trata-se, nas palavras de Stengers, da intrusão
ameaçadora desta entidade imprevisível, com a qual é preciso estabelecer aliança. Segundo os autores, a mitologia indígena seguiria na contracorrente de boa parte dos esforços especulativos ao pensar um nós antes do mundo, isto é, um pré-cosmos que tem na humanidade e na personitude o fundo ou solo primordial do mundo. Daí, uma epígrafe que traz o episódio revelador de um mito Aikewara, Tupi-Guarani. Quando o céu ainda estava muito perto da terra, não havia nada no mundo, exceto gente e jabotis. O que tenderíamos a ver como um vazio absoluto já estaria ali povoado. A mitologia ameríndia e o pensamento que dela transborda indicam que não haveria excepcionalismo humano, mas sim humanidade antes de mundo. Humanidade imanente que engendra o mundo, fundo antropomórfico e uma legião, gentes, bicho, em constante metamorfose. Tudo em pleno desdobramento. A imagem do mundo, que vai se desdobrando a partir de uma figura antropomórfica, é, aliás, central nos cantos xamânicos. Belas palavras, dos Guarani Mibia, como coletados por Leon Cadogan e analisados por Clastres. Tudo que há é o desdobramento de um Deus primeiro, que vem já acompanhado de outros seres. Tudo permanece intensamente povoado. O que seria um mero ambiente para nós, a floresta, por exemplo, seria para povos ameríndios uma arena internacional, interespecífica ou interontológica, uma verdadeira cosmopoliteia, que tem o antropomorfismo ou o antropopolimorfismo como base. Os povos indígenas, que têm cada vez mais seus direitos e vidas ameaçados por interesses ligados à expansão predatória do capitalismo, interesses, aliás, abraçados pelos Estados-nação e pelo mercado, não raro vêm-se transformados nos nômades deleuzo-guattarianos, tomando do Estado e do mercado os instrumentos, o direito, a escola, a escrita e os documentos, a soberania sobre a terra, a medicina, os projetos econômicos com os quais constituem suas armas. Agora partimos para um tópico latente. Como o contexto da Covid-19 impactou as comunidades indígenas? Vejamos o que diz a Constituição. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como direito subjetivo público, o qual é exigível do Estado sob diferentes formas, das quais a atuação preventiva, a reparativa e, por fim, a curativa. Sobretudo, o maior benefício trazido por tal dispositivo é a instauração do Sistema Único de Saúde. O SUS é universal, pois não faz distinções entre sexo, raça, ocupação ou características sociais e pessoais. Assim, o acesso às ações e aos serviços de saúde deve ser para todos. Além disso, o SUS almeja a integralidade, pois compreende a necessidade de articulação entre políticas públicas e atuação intersetorial. Por fim, o SUS faz a manutenção da equidade, pois prevê que diferentes indivíduos têm necessidades distintas e, assim, trata desigualmente os desiguais. É consoante ao princípio da equidade que surge a Lei 9.836, a Lei Arouca, a qual dispõe sobre o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Tal lei está em conformidade com o artigo 231 da Constituição e tem como objetivo garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos, à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros.
reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua cultura. Assim, para o alcance de tal propósito, como a FUNAI elucida, existem diretrizes para orientar tal política, como, por exemplo, organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de distritos sanitários especiais e polos base, no nível local, onde a atenção primária e os serviços de referência se situam, preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural, monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas, articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde, promoção do uso adequado e racional de medicamentos, promoção de ações específicas em situações especiais, promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas, promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena, e, por fim, o controle social. Todavia, a responsabilidade da CESAI pela saúde indígena não exclui que os serviços do SUS sejam usados pelas populações indígenas. Contudo, casos de omissão do poder público ocorrem durante o contexto do vírus Covid-19, o que dificulta ainda mais o atendimento aos povos indígenas, como o relato de Wanda Ortega Vitotto, técnica de enfermagem, relata. A gente teve uma situação aqui na nossa comunidade de precisar de uma ambulância, o SAMU, e assim, no momento em que eu fiz a ligação, identificando a comunidade indígena, que a paciente era indígena, a atendente me falou que quem cuida da saúde indígena é a CESAI. Tive que levar às 8 horas da noite ela para a UPA e pedir para que ela fosse identificada em seu prontuário enquanto indígena e a sua etnia. Porque é importante a gente saber quantos indígenas estão sendo afetados pela Covid e os que estão sendo mortos, é pior ainda, que também na cidade não está sendo notificado. Tal fala retrata a omissão do poder público em combater a epidemia nas comunidades indígenas, mas também revela um grande problema, a subnotificação de casos, sendo que esta dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais afetados pelo vírus. Além disto, a CESAI não contabiliza os casos de indígenas fora das terras indígenas homologadas. Logo, é difícil saber a extensão dos casos e mortes, bem como direcionar recursos de maneira mais acertada. O gráfico feito pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, uma base da PIB, retrata a situação. Tais questões são elucidadas por importantes falas. Darcy Ribeiro disse: a história das relações entre índios e brancos no Brasil ensina que as armas de conquista foram alguns apetites e ideias, um equipamento mais eficiente de ação sobre natureza, bacilos e vírus, sobretudo vírus. Segundo Warren Dean, de todas as armas transportadas nas caravelas dos europeus, nenhuma foi tão eficaz quanto suas doenças para dobrar a resistência dos povos do Novo Mundo. Na verdade, a doença epidêmica é a chave para se compreender o curso do imperialismo no Novo Mundo. Tais trechos retratam que doenças epidêmicas foram armas no processo de colonização. Não só os violentos processos de ocupação forçosa do território, bem como a escravidão, a caça indígena foram as razões para o genocídio das populações nativas. Doenças como a gripe, sarampo, catapora, pneumonia e varíola eram trazidas pelo homem branco, infectavam os indígenas e agora, diante da Covid-19, a mesma situação é temida. O artigo O Impacto da Colonização e Imigração no Brasil Meridional, Contágios, Doenças e Ecologia Humana dos Povos Indígenas, escrito por Karina Santos de Almeida e Ana Lúcia Wolff Nutzold, descreve. Darcy Ribeiro afirmou categoricamente que as doenças significaram o primeiro fator interveniente na queda demográfica das populações indígenas no Brasil. As relações sociais estabelecidas entre aloctones e autoctones em nossa história podem ser pensadas como uma crônica de chacinas. A aproximação entre núcleos europeus e indígenas causou, muitas vezes, ondas epidêmicas de doenças, esvaziamentos demográficos, dizimação de grupos inteiros ou uma fuga territorial por parte do índio.
As doenças foram levadas aos indígenas por meio do contato com a chamada civilização. Diante de tal trecho, é importante observarmos a atuação de um dos braços do Estado, o Exército. Ao longo da pandemia, as Forças Armadas possuem um papel central na atenção da saúde aos povos indígenas junto ao CESAI, principalmente devido às grandes distâncias entre as aldeias e os centros urbanos, bem como às precárias condições estruturais voltadas à saúde próximas às aldeias. Há um vídeo que retrata uma das missões do Exército. Após casos da Covid-19 em aldeias, profissionais de saúde e forças armadas chegam a terras indígenas no Amazonas. Reportagem de Lívia Fernanda. Com o avanço do coronavírus em áreas indígenas, as Forças Armadas do Brasil deslocam equipes para dar assistência em locais de fronteira na Amazônia. O Vale do Javari tem mais de 6 mil índios de 7 etnias, além de dezenas de grupos isolados. O Ministério da Saúde confirmou mais de 40 casos de indígenas infectados pela Covid-19 nesta região próxima ao Peru. O índio Bené Mayuruna fala da dificuldade de evitar contato nesses locais na Amazônia. É difícil para a gente evitar, cara. Muita gente passa aqui é fronteira, mas eu orientei os pessoas que não podem ir para outro canto, outra comunidade. Não recebe as pessoas que vê de fora. Isso que a gente está vivendo assim, sem conversar com ninguém. Ao todo, 23 profissionais formam o time de especialistas, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem do Hospital das Forças Armadas. 2 aeronaves fazem o transporte de medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes rápidos e ventiladores pulmonares para o Hospital de Atalaia do Norte. Indígenas e não indígenas de comunidade ribeirinhas serão beneficiados, como explica o médico Dalton Muniz Santos. E estamos atendendo as necessidades deles em pediatria, ginecologia, ortopedia, cirurgia, clínica médica, o que eles estão precisando para fazer um diagnóstico e orientar o melhor tratamento da melhor forma possível. A Secretaria Especial de Saúde Indígena informou que, como medida de segurança, a equipe que participa da missão realizou teste da Covid-19 antes de embarcar para a região. Todos obtiveram resultado negativo. A Operação Covid-19, desde a portaria número 1332, de março de 2020, realizou várias missões em comunidades remotas, como, por exemplo, no Parque Indígena do Tumucumaque, na divisa entre Pará e Amapá. Além do atendimento médico, houve a distribuição de cestas básicas, pois a insuficiência alimentar e o nutricídio são problemas que se agudizaram no contexto pandêmico. Contudo, as missões do Exército geraram casos de contaminação e proliferação de Covid-19 em áreas que até então estavam protegidas e seguras do vírus. Um exemplo disso foi a missão nas terras Yanomami, em Roraima, em julho, pois a delegação contou com militares e jornalistas, o que provocou a aglomeração. Nessa mesma missão, um fato curioso ocorreu. Houve a distribuição de 66 mil comprimidos de cloroquina entre os indígenas das terras Yanomami e da Raposa Serra do Sol, sendo que tal medicamento não possui comprovação científica para a cura ou melhora dos efeitos da Covid-19. Obviamente, é preciso refletir sobre as reverberações que as ocupações militares causam nas terras indígenas, e se tais geram, de alguma forma, perda de sua autonomia e controle de suas terras. Um exemplo disto é o aparelhamento político. Desde o fim de 2019, a FUNAI trocou o comando de 20 das 39 coordenadorias regionais, o que ocorreu sem consulta prévia às comunidades e com nomeações pautadas em militares. A fala de Marcelo Zelic, membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, explica tal situação. Para Zelic, essa ingerência das Forças Armadas sobre a política indigenista no governo Bolsonaro retoma uma noção desenvolvimentista da integração forçada do indígena à chamada civilização.
A Comissão Nacional da Verdade, CNV, mostrou o que o conceito de integração apregoado pelos militares trouxe aos indígenas: genocídio, perda de territórios e a morte de culturas inteiras. Essa visão tutelar, segundo a qual o Estado sabe o que é bom para os povos indígenas, foi derrubada na Constituição de 1988, mas permanece em vários setores da sociedade, especialmente no meio militar. Nesse contexto, rememoramos aqui o trabalho da jornalista Cláudia Andujar, a qual conviveu com os Yanomami e retratou a triste situação do que a levada da suposta civilização fez com os indígenas, visto que problemas como alcoolismo, prostituição e doenças foram levados a fim de trazer ou apregoar a dita civilização aos povos indígenas. Nesta toada, gostaríamos de voltar novamente a olhar para o estado de São Paulo. Para ilustrar um pouco a situação das comunidades indígenas na pandemia, gostaríamos de falar sobre como isso afetou o povo da terra indígena do Jaraguá. Localizados na zona norte da região metropolitana de São Paulo, o primeiro caso de contaminação pela Covid-19 de um membro da comunidade foi registrado em 22 de abril, apenas um mês após o governo do estado decretar a quarentena. Antônio Caraipoti, membro da aldeia, relata que se tratava de um funcionário da saúde e que somente depois de muita luta eles conseguiram equipamentos de proteção individual, fundamentais para evitar o contágio. Com uma população de 586 habitantes e uma reduzida área de 2 hectares, a terra indígena, reconhecida e homologada ainda em 1987, uma das poucas, é habitada por guaranis das etnias Mbia e Andeva, para as quais a forma tradicional de organização social é a de família extensa. De acordo com seus costumes, portanto, é possível que em uma mesma habitação residam casal, filhos, genros, netos e irmãos, de modo que não são raras casas coletivas em que morem até 20 pessoas. Assim, com a pandemia e a necessidade de distanciamento social, a própria forma de organização social dos guaranis é afetada, uma vez que o modo de viver coletivo contribui para a proliferação rápida do vírus. Além disso, assim como ao resto da população, a pandemia afetou a fonte de renda e subsistência dos indígenas do Jaraguá. Se tradicionalmente eles viviam do cultivo, da caça e da pesca, hoje dependem de cestas básicas e do trabalho assalariado para terem o que comer. Os membros da aldeia Tecoitu, por exemplo, sobrevivem a partir da venda do artesanato e dos remédios naturais que produzem. Num contexto de quarentena, contudo, faltam visitantes e turistas para consumir seus produtos, de modo que eles acabam ficando sem renda. Ainda que alguns tenham acesso ao Bolsa Família e ao auxílio emergencial, em lares onde moram dezenas de pessoas, mesmo com R$ 1.200 a mais, sempre falta alguma coisa, como aponta Antônio. A necessidade de isolamento também alterou os rituais e tradições da cultura desse povo, dificultando ou mesmo impossibilitando de celebrar sua fé. As práticas espirituais guaranis são assíduas e muitas vezes delongadas, envolvendo a reunião dos membros da aldeia na casa de reza, o Piguaçu, para a realização de cânticos, danças, rezas e demais discursos. Muitos de seus rituais estão ligados a momentos importantes na vida da aldeia, como a cerimônia Yemongarai dos Mibia, realizada quando os cultivos tradicionais são colhidos e abençoados, e também na qual são atribuídos os nomes das crianças nascidas no período. Outras, porém, são voltadas às necessidades corriqueiras, como a falta ou o excesso de chuvas, problemas familiares e imprevistos, o que deixa claro a importância dos rituais para os guaranis do Jaraguá. Mas em meio a tantas dificuldades causadas pela pandemia, isto é, a falta de renda e meios seguros de subsistência, a necessidade de praticar o distanciamento social e os impedimentos à realização das cerimônias religiosas, os indígenas do Jaraguá ainda são postos na situação precária de enfrentar a pandemia sem água. A co-deputada estadual, Shirley Pancará,
Ainda em maio, já havia notificado a CESAI e a FUNAI da necessidade de garantir saneamento básico, tratamento e distribuição de água para as terras indígenas. Segundo ela, mesmo 2 meses antes de emitir o ofício para as autoridades públicas, muitos dos reservatórios que abastecem a comunidade já estavam com o prazo de limpeza vencido. Se nos atentarmos para a totalidade da população indígena na metrópole paulista, um censo de 2010 realizado pelo blog Desigualdades Espaciais aponta que no bairro de Parelheiros, que concentra o maior número de indígenas na cidade de São Paulo, mais de 80% dos domicílios estão excluídos da rede municipal de abastecimento de água. Assim, se lavar as mãos é um dos meios mais bem recomendados para se evitar o contágio pelo coronavírus, para a comunidade indígena do Pico do Jaraguá faltam recursos essenciais para realizar a forma mais básica e eficiente de combate à Covid. Não bastasse a falta de água para os cuidados da higiene, os habitantes do Jaraguá se viram ainda ameaçados por um incêndio em junho deste ano. O fogo se alastrou na região do Pico desde a manhã do dia 21, mas a dificuldade de acesso via terrestre fez com que o Corpo de Bombeiros encerrasse o combate às chamas logo às 6h40, enquanto os indígenas da aldeia do Jaraguá tiveram de seguir lutando para conter o fogo até a meia-noite, se não quisessem ver suas casas afetadas. Ainda assim, membros da comunidade relatam que o incêndio consumiu cerca de 15% do cemitério que fica próximo da aldeia Tecoa e Itapupé, um espaço considerado sagrado, inclusive destruindo um dos túmulos de uma criança guarani. Contam que, pelo apreço que têm pelas práticas espirituais e o respeito dos guaranis com o cemitério, aquela perda foi muito sentida por eles. É justo mencionar, ainda, que como já é comum para todos os povos indígenas do Brasil, a comunidade do Pico do Jaraguá teve de lutar e resistir muito para não ver suas terras e as áreas de preservação ambiental destruídas pelas ações da construtora Tenda. Em janeiro de 2020, mais de 4.000 árvores já haviam sido derrubadas dentro da terra indígena para a construção de um empreendimento que afetaria 3 das 6 aldeias que compõem a comunidade: a aldeia Itu, a aldeia Piau e a aldeia Iviporã. Nunca é demais ressaltar o significado e a conexão que os guaranis têm com a natureza. O espaço físico que habitam é denominado por eles de Tecoa, expressão que na sua língua significa lugar onde se realiza o estado de vida guarani, ou lugar onde se vive segundo seus costumes e leis. Uma parte muito relevante desse conceito é o Kaagui, que significa mato ou floresta, e é onde se passam as narrativas mitológicas da cosmologia guarani, além de servir de morada para inúmeros espíritos. A afinidade com a natureza, portanto, é tamanha que derrubar uma árvore é quase como enterrar um parente. Assim, os feitos da construtora, que além de serem uma afronta aos direitos dos indígenas, desrespeitam enormemente sua cultura, e só foram interrompidas as ações da construtora em abril, com a proibição judicial de realização de obras nas áreas vizinhas à terra indígena Guarani. Outro tema relevante é a esfera política. O parlamento brasileiro é composto por bancadas que protegem os interesses de determinadas elites econômicas no país, como ocorre com a bancada do boi. A bancada do boi representa o setor agropecuário brasileiro e propostas que contribuam com o aumento do seco de desmatamento para a criação de pasto, grilagem e principalmente desrespeito às terras indígenas demarcadas. Eis a fala de Alessandra Munduruku no Congresso sobre o ímpeto ruralista nas terras indígenas. Tudo que está provado aqui está acontecendo. Os garimpeiros estão invadindo as terras, os madeireiros estão invadindo nossas terras. É para grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra e a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada as nossas terras, porque as terras indígenas não é demarcada. Os outros têm a obrigação de entrar nas nossas terras, mas o governo não dá a obrigação de demarcar a nossa terra. Os nossos caciques estão ficando doentes. Porque todo dia não consegue mais fazer uma roça. Porque é preocupado. O que é que saiu mais? Saiu que a FUNAI não existe mais. Estão colocando ruralista. Estão colocando a FUNAI para agricultura. A Damares, que mulher é aquela? A Damares. Aquela mulher não representa nós indígenas, não.
Porque os evangélicos estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma, ela não conhece quem é indígena, ela não conhece a terra indígena, ela não conhece o rio, ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe, a Tereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele que o nosso território respeita o nosso direito, respeita o nosso antepassado, porque desde 519 anos nós estamos resistindo e dizer, mesmo que tira a nossa raiz, ela está lá infiltrada e ela está crescendo e ela vai criar mais frutos e as flores vão espalhar. Algo que demonstra claramente a tentativa institucional de usar a coisa pública para fins privados e desconectados com os interesses da coletividade são os acréscimos à medida provisória 867 de 2018, a qual, durante o governo Temer, estendia o prazo para que proprietários ou posseiros rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural pudessem aderir ao Programa de Regularização Ambiental. No momento desta discussão, a bancada do Boi, no Congresso Nacional, tentou incluir propostas de modificação ao Código Florestal, como anistia aos desmatadores e redução das áreas de preservação ambiental. Eis a mensagem do Guarani Pedro Vicente Carai-Mirim, gravada pela Comissão Guarani em 2013 e direcionada à bancada ruralista. Sema Nyandei Eiko Cireru Carai-Mirim Sema Pu Tecoate Nonde Ponampu Eiko Município São Paulo, tentando São Paulo Puguá. Se eu pendemboru cakur eu jawab pendekwai pendenandua pe moi pe jou Senda juponai, da juponai, da potai nikan im. Era meu tio boru cakur pendekwai pe chango cire chango penduang tio. Ko uinya pendenya peja porque pendejupe. Senda japo ciuna. Ni pende minda peja poi pendewina ni nyanderupe mena pemboe pui hodi pende pe perapa penemba e peja po querami pe preco pende pu preco angari vemboru chat me pende koi in un dimbe tinya vemboru chat pende ko via peu pende nanduana pe jowe One mom baunya pende pe copona ve namanya. Nyanderu pendere penna pona ve namanya. Ha macero pot cia juai. Nikni inde potai. Ore ma rokke yang ore kuri rogreko yang wa u do pota. Nomboe puiram na peme ve mo de pendiaenya peja porque ko Pendiaenya kak gue pejapo, pendiaenya pejapo, pendejupe, rirenya uri, pendekorpi do upcu, do jo guau do pagau do ninyanderu pemboe puing, pendejupe ngwanariwe, ipire de uriven boruicha pico se penekanying bati kwap. Nesse sentido, é relevante observar que a conexão com a terra é parte vital para as comunidades indígenas, visto que a natureza não é tratada de forma predatória. André Baniva, uma das principais lideranças do Alto Rio Negro, elucida a questão com sua fala. Por ser assim, nascer da terra, os povos indígenas se relacionam com a terra como mãe, e a mãe cuida dos filhos desde concepção, desde o nascimento, cuida do crescimento, cuida na vida adulta, cuida durante a velhice, quando isso acontece, e cuida novamente quando se chega ao final da vida, ao voltar novamente para dentro da terra.
Na terra dos povos indígenas existem muitos viventes diversos com diferentes funções que equilibram e manejam um sistema de vida, incluindo humanos e animais. Muitos subsistemas macros e micros ajudam a exemplificar claramente isso. Por exemplo, uma serra, uma montanha, pedra, cachoeira, morro, lago e etc. são lugares de viventes responsáveis pela reprodução, segundo as espécies de animais, peixes e outros seres fundamentais. Estes lugares têm conexões entre si, têm caminhos entre si, são mapeados e reconhecidos pelos povos indígenas, fazendo parte do seu sistema de manejo tradicional para sua segurança alimentar, mas que a religião, capitalismo e Estado Nacional irresponsavelmente detonaram. Inclusive, o nome que dá vida à produção deste mini documentário faz referência ao particular modelo de conexão com a terra. Segundo a FIAM, em Guarani, Tecoá é o termo utilizado para se referir a seus territórios. Tecoá significa muito mais do que simplesmente terra. O prefixo teco representa as normas e costumes da comunidade, enquanto que o sufixo a tem a conotação de lugar. Tecoá é o lugar fixo, incluindo terra, floresta, campos, cursos de água, plantas, remédios, onde o modo de vida dos povos indígenas Guarani e Kaiowá se desenvolve. A terra é uma extensão dos povos indígenas e da sua fonte de vida. Citando as suas palavras, a terra são eles, e elas e eles são a terra. A Tecoá, ela é importante para nós, porque é onde nós vivemos, é onde nós continuamos dando continuidade à existência da nossa cultura, à existência da nossa língua materna, à existência de tudo aquilo que foi contado pelos nossos pais e avós, que está dentro de tudo aquilo que nos mantém vivo, que nos mantém em sintonia com a natureza, com a Tecoá, com tudo que tem dentro da natureza. Sejam eles os nossos parentes, nossos irmãos, sejam eles as árvores, sejam eles os animais, os insetos, tudo aquilo que existe. A partir disso, é necessário que transformações institucionais ocorram, também através da atuação política. A representatividade nas esferas legislativas permite que as pautas indígenas ganhem reverberação e, sobretudo, que propostas na tentativa de ceifar as conquistas legais das populações indígenas sejam barradas. Em 2014, uma pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, apontou o perfil dos candidatos nas eleições e comprovou os índices de subrepresentação de indígenas. Em tal ano, dos 25.900 candidatos, apenas 83 eram indígenas. Já no ano de 2020, a pesquisa publicada pelo INES a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral apontou que as candidaturas indígenas aumentaram de 0,35% em 2016, 1.712, para 0,39%, 2.172 em todas as regiões do Brasil. Eis a fala de Ailton Krenak durante a Assembleia Nacional Constituinte. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância,
pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Embora não haja previsão legal, a proposta de emenda constitucional número 379 de 2017 está em tramitação e almeja inserir a possibilidade de mandatos coletivos no Poder Legislativo através de acréscimo no artigo 14 da Constituição Federal de 1988. Deste modo, os mandatos coletivos são uma realidade desde os anos 90 no Brasil e procuram o aumento de representatividade. Neste modelo, o político se compromete a partilhar o seu gabinete e o seu mandato, bem como promover as deliberações e votar de acordo com o que é decidido coletivamente. A fim de responsabilização do parlamentar, apenas um candidato estará registrado na Justiça Eleitoral. Durante o ano de eleições, um grande exemplo disto é o mandato coletivo Jaraguá-Guarani. Tal candidatura formula a representação indígena na Câmara dos Vereadores de São Paulo e é composta por mulheres da terra indígena de Jaraguá. Suas pautas baseiam-se essencialmente em 5 eixos, os quais são os seguintes. Número 1. A questão da alimentação, a fim de incentivar o consumo da agricultura familiar e dos produtos orgânicos a partir de feiras na cidade para a troca de sementes, exposição dos produtos orgânicos, incentiva a permacultura, a agrofloresta e, por fim, com recursos de medicinas tradicionais. O segundo ponto é o saneamento básico, pois um grande fator para os problemas de saúde das comunidades indígenas é a falta de saneamento básico. Além disso, a ausência de tal serviço público gera consequências para o meio ambiente, já que a contaminação das nascentes e dos rios é perpetuada. O terceiro ponto é o pleito da educação, a fim de que o currículo escolar, de fato, perpasse pelos estudos da história e cultura indígena e afro-brasileira, como a Lei 11.645 de 2008 já prevê. Portanto, seria a efetivação de um direito previsto. O quarto ponto são as propostas de cultura e arte, as quais encontrariam-se expostas da seguinte forma: um calendário itinerante de exposições, intervenções nas escolas públicas paulistanas em movimentos de divulgação, valorização dos povos tradicionais que residem na cidade e incentivo às leis que abranjam a cultura dos povos originários. Já o quinto ponto é o objetivo de construir o chamado Projeto de Lei do Resgate, a fim de que os indígenas possuam um espaço de acolhimento próprio para a reza, o qual incluiria dormitórios, salas de atividade e áreas de plantio.
Tal pleito está ligado com a ideia de exclusão e marginalização dos indígenas nos espaços urbanos. Inclusive, Davi Caraí, liderança da terra indígena Jaraguá, comenta: se o índio está doente, a natureza cura. Se o índio está em dúvida, a natureza orienta. O espírito do índio é livre, como a terra e o vento. Precisamos criar uma ZEPAM, terra indígena, para ter o território indígena em São Paulo reconhecido como território indígena, como reconhecimento do licenciamento ambiental indígena para o licenciamento municipal pela proteção da Mata Atlântica. Finalmente, em vista de tudo que trouxemos aqui, fica evidente que a situação dos indígenas na pandemia é crítica e que o histórico descaso do poder público só tem piorado ainda mais. A ajuda providenciada pelas ONGs e outras instituições do terceiro setor, portanto, são de fundamental importância para que esses povos atravessem esse período com o menor impacto possível. No entanto, a alta demanda faz com que as ações promovidas por essas organizações necessitem de um financiamento ampliado, de modo que a nossa contribuição cidadã é um recurso inestimável para elas. Dentre essas ações temos, por exemplo, a arrecadação de alimentos e doações promovida pela Comissão Guarani e Virupa, organização indígena fundada em 2006 e que congrega coletivos dos povos guaranis do Sul e do Sudeste na luta pelos seus direitos. Os alimentos e recursos obtidos pela comissão são divididos entre as comunidades indígenas do Sudeste de acordo com suas necessidades. Numa proposta semelhante, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em parceria com o Instituto Acanda, o Greenpeace e a Articulação Universidade de Povos Indígenas, lançou a campanha A Fome Não Pode Esperar, com o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de higiene e quantias em dinheiro para a aquisição de alimentos de base agroecológica e tradicionais da alimentação indígena para doação às terras indígenas do estado de São Paulo. Os Guarani Mbia das aldeias do Pico do Jaraguá, com a ajuda do co-deputado estadual Sheila Pancará, têm organizado também formas de arrecadar contribuições para o enfrentamento do coronavírus e a luta contra a construtora Tenda, que desde o começo do ano vem tentando invadir seu território para derrubar a mata e levantar um novo empreendimento imobiliário. Além disso, a APIB, através da articulação da Fundação Darcy Ribeiro, fechou uma parceria com a plataforma Missão Covid em junho deste ano, para disponibilizar atendimento de telemedicina por meio de ligações de WhatsApp aos indígenas de todo o país, possibilitando que aqueles com sintomas de Covid-19 realizem consultas e sejam diagnosticados, mesmo que residam em locais isolados. A APIB lançou também um plano emergencial orientador para guiar as organizações indígenas e não indígenas vinculadas a elas, estabelecendo diretrizes gerais para a elaboração de planejamentos regionais e locais de ação que visam fortalecer e potencializar a atuação em rede. Outras ações importantes neste período de pandemia foram as promovidas pela Associação Expedicionários da Saúde. A ONG desenvolveu um modelo de enfermaria de campanha para fornecer oxigênio para mais de 300 localidades na Amazônia. Por conta desse projeto, indígenas de diversos estados, como Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso, conseguiram receber tratamento sem ter de se deslocar para os centros urbanos. Por fim, é importante mencionar a iniciativa do perfil SOS Povos, no Instagram e Facebook, que reúnem em posts as campanhas de auxílio para as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas de todo o país. Pela atuação dessas páginas, é possível tomar conhecimento dos meios pelos quais podemos contribuir no combate ao coronavírus entre as nações indígenas do Brasil. Então, o que é ser índio nesse mundo de forasteiros? Já que lhes falo agora, não na língua dos antigos, dos antepassados, mas na língua do estrangeiro. Aquele que invadiu a minha terra e me identificou por silvícola, selvagem, nativo, índio, caboclo, brasileiro. O mundo do índio não é mais o mesmo. Na verdade, nunca mesmo fomos índios. Nos chamaram assim por um erro. O índio é ele mesmo, ainda que não seja ele, o índio, o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E ainda assim, não deixo eu de ser inteiro.
Cada vez que eu observo as estrelas, que eu percebo a mata, que eu escuto o som da noite cair, cada vez que eu vejo não apenas com os olhos da cara, mas de todo o meu corpo eu me faço sentir, eu sei que meu mundo ainda sou eu. Que o rio que navegou outrora minha bisavó ainda é o meu sangue. Sabe, cada vez que eu converso com um ancião, uma anciã da minha gente, cada vez que eu me deixo ouvir a memória de um rio, que eu escuto um igarapé sussurrar, eu sei que nossos mundos se permeiam e nós nos tornamos um. Isso é ser o que chamam de silvícola, que chamam nativo, o índio, que melhor traduzido talvez seria por indígena, é ter dentro de mim o meu mundo, é ter as lembranças até na alma e carregar no sangue a minha gente. Os mano firmeza já vem chegando, salve, salve no corre, na correria, pode pá, é nós que tá, pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade a minha tem, com a fé de Deus na mente, buraqueiro e não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar, nossa voz está no ar, aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente, eu manjo mesmo no som, a minha rima está aqui, no meu rap eu vou seguindo meu caminho até o fim, muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico, assim que é trutar, no mundão a batalha é que não falta, o meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação, pois então eu não quero desandar, acredito no que sou, em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção, Xondaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio Guarani, eu rimo vou mandando em Guarani, escuta aí comigo é cunha, tengue é Kurigue e putunya wajeruike Opui ojeroji Bora e omunhendo tatatinare Kote e pame Rapute e omobe o muro Nós tá de pé, firme e forte assim que é. Se liga na fita, é hip hop Guarani nessa quebrada. As Guarani chegou, Tecoa representou. Satisfação total. Eu cago, opamba é que é natural. Oremba é chondaro, queiro não é orere comaro chauca. O dia de sol na zona oeste Jaraguá, Tecoa. Os manos e as minas no campo jogando bola, criançada brincando com um sorriso no rosto, sendo feliz assim que é no meu olhar. Xerechapu aecha, Tecoa é bom lugar, mas então por que não demarcar prazer? Sou Mano Glover, sobrevivendo no inferno e vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão. Agora é nós, barra pesada da aldeia Jaraguá, com total confiança, pode crer, os Guarani com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani com vocês pra somar. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. Como pode se terra pra morar, se rio para pescar? O Juruá desmata, a mata e mata o Rembuiá. Mas verá MC e os Guarani não cansa de lutar e seguiremos assim até a morte. O índio é forte. Tecoa pulmão e competente ondaro Pultunyawo uma endia titatare Pamendia por aí yanderu etepe. A luta não para, a luta não para. Tecoa pulmão e competente ondaro Pultunyawo uma endia titatare Pamendia por aí yanderu etepe. A luta não para, a luta não para.